Shalom, queridos. Hoje é a primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1. Como se desvencilhar dos falsos mestres. Esse é o tema. Louvado seja Deus. Grande é o nosso Deus. Mais um estudo, mais edificação. O nome do Senhor sendo glorificado. Neste capítulo de 1 Timóteo, capítulo 1, vemos Paulo começar a alertar seu filho na fé contra os falsos mestres levantados em Éfeso. Paulo faz questão de dar a sua intenção e diz ao jovem pastor conselhos práticos para que a saúde da igreja seja mantida. Paulo ensina que a lei é boa se usada legitimamente. No entanto, o evangelho é superior e que é a única forma de redenção e transformação do ser humano. Ratificando isso ao citar o seu próprio exemplo, colocando a si mesmo como o pior dos pecadores que foi alcançado pela graça de Jesus. Então, a lei é boa, mas a lei não alcançaria nem Paulo, nem nenhum de nós. Porque se pecar, se tiver um pecado, se fizer 9 mandamentos e não fizer os 10, perdeu tudo o que fez. Então, só Jesus Cristo poderia fazer isso. Cumprir todos os mandamentos. Louvado seja Deus. Contexto histórico de 1 Timóteo 1, capítulo 1. Em 1 Timóteo, vemos o apóstolo Paulo aconselhando Timóteo, um líder em Éfeso, a assegurar que a sã doutrina fosse ensinada e não permitir que falsidades populares distraíssem as pessoas dos ensinos do Evangelho. Ele ensina a Timóteo sobre os ofícios e debate as qualificações daqueles que serviam nessas posições. Paulo também expressa sua profunda gratidão pela misericórdia de Jesus quando foi convertido. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 1. Apóstolo de Cristo. O fato de esta carta afirmar claramente ter sido escrita por Paulo é um ponto importante. Se uma pessoa nega que Paulo escreveu 1 Timóteo, isso gera sérios problemas acerca da confiabilidade das Escrituras. 1 Timóteo 1:2. Filho na fé. A típica saudação de Paulo em suas cartas era graça e paz. Alguns intérpretes se perguntam por qual razão Paulo acrescentou misericórdia aqui. Mas na abertura de suas cartas, o apóstolo costumava introduzir tópicos que seriam tratados mais adiante. A referência à misericórdia prepara o leitor para os versos 13 e 16, textos nos quais ouvimos que Paulo recebera misericórdia. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 3. Paulo pede para Timóteo ficar. Um dos objetivos de Timóteo em Éfeso era lidar com as falsas doutrinas que estavam perturbando a igreja local. Não temos informações suficientes para determinar com exatidão que falsa doutrina era essa. A preocupação não é tanto com a identidade da falsa doutrina, e sim com seus efeitos, questões e contendas. Os efeitos dessa doutrina eram questões, contendas.
Estes fatores estão em contraste direto com o objetivo da introdução da instrução apostólica. 1 Timóteo 1,4. Fábulas é um termo negativo usado para caracterizar algo falso ou fantasioso. Portanto, ele é usado nessa perícope para criticar as falsas doutrinas como uma espécie de conto de fadas. Genealogias aparentemente se refere a interpretações especulativas do Antigo Testamento. Nós temos também cartas pastorais, como a de Tito 1,14, que fala desse assunto. 1 Timóteo 1, versículo 8, a lei é boa. Nessa passagem há um contraste importante. Os falsos mestres não sabiam do que estavam falando, mas Paulo e seus colaboradores sabem o que estão falando. Sabiam a verdade acerca da lei. Muitos cristãos de hoje a consideram a lei má. Entretanto, Paulo afirmou claramente que a lei é boa. É claro que alguns fizeram mau uso de seus preceitos, assim como os falsos mestres, mas trata-se de um presente gracioso de Deus para Israel. A lei é um presente gracioso de Deus para Israel. Salmos 119. 1 Timóteo 1, de 9 a 10. O objetivo da lei. Paulo afirmou que a lei não é a base do viver cristão. Pelo contrário, seu objetivo é expor o pecado. Este argumento do apóstolo é muito parecido com o que ele usou em Gálatas 5. Contaminam com a humanidade. Essa frase, essa expressão, contamina com a humanidade, é como dizer aquele que se encontra com outro homem como se fosse uma mulher, uma sodomita. Então, Paulo está falando sobre isso. Essa parte que está expressando, contaminam com a humanidade, está falando sobre isso. Sobre essa contaminação, sobre a mulher, sobre um sodomita. 1 Timóteo 1, 11. Evangelho bendito. Sã doutrina é aquilo que procede do próprio Evangelho. 1 Timóteo 1, 12. Designado por Cristo. Logo após mencionar que o Evangelho lhe fora confiado, Paulo deu graças pelo fato de Cristo tê-lo designado para o ministério, apesar de seus pecados passados. O apóstolo estava maravilhado de saber que, apesar de ter sido incrédulo, indigno de confiança, Deus o considerou digno de sua confiança. 1 Timóteo 1,13. Obtive misericórdia. Paulo não recebeu misericórdia por causa de sua ignorância, como se ignorância fosse desculpa para o pecado ou garantia de misericórdia. O ponto é que a salvação de Paulo foi imerecida. Ele provavelmente disse isso para fazer um contraste entre ele e os falsos mestres. No tempo em que Paulo fazia oposição a Cristo e perseguia a igreja,
ele ainda não tinha confessado a fé cristã. Esses falsos mestres professavam seguir a Cristo, mas mesmo assim continuava agindo para enfraquecer sua influência. Eles estavam perigosamente próximos de serem cortados da misericórdia de Deus. Mateus 12, de 31 a 32. 1 Timóteo 1, 15 a 16. Palavra fiel e digna. Dizer que certas afirmações são fiéis é uma característica exclusiva de 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito. Paulo usou esta designação como ênfase, muitas vezes nessas cartas, Timóteo, 1ª, 2ª e Tito. Essas afirmações são fiéis é uma característica exclusiva de 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito. Essas palavras Paulo não falou em outras cartas, só nessas 3. As declarações anteriores do apóstolo podiam fazer parecer que ele obteve sua salvação por ser fiel ou ignorante. Mas estes 2 versículos deixam claro que ele ficou maravilhado com a sua conversão, pois sabia que era mau. Ele era um exemplo do que a verdadeira instrução deve fazer. Paulo era o tipo de pessoa para quem a lei foi feita. 1 Timóteo 1, de 9 a 10. O resultado do Evangelho em sua vida não foi especulação inútil, e sim transformação. Na vida de Paulo houve transformação, e não foi apenas especulação, mas sim transformação. Em 1 Timóteo 1,18, profecia sobre Timóteo. O que Paulo quis dizer aqui é que Deus falou por meio de outras pessoas a fim de separar Timóteo para a tarefa do ministério. O propósito desta garantia do chamado divino era fortalecer Timóteo para o trabalho. 1 Timóteo 1,19. Náufragos na fé. Naufragaram na fé é uma expressão forte. Ela se refere a alguém que costumava professar a fé, mas agora a destruiu, mostrando que nunca se converteu de verdade. 1 Timóteo 1,20. Himeneu e Alexandre. Entreguei a Satanás é uma forma clássica de se referir à excomunhão, quando a pessoa é excomungada. Aí a expressão que Paulo usava muitas vezes foi essa: entregue a Satanás ou entreguei a Satanás, isto é, excomungue. Esta linguagem ressalta a importância da igreja e a proteção que advém pelo fato de se fazer parte da igreja, pois ser expulso da comunhão torna a pessoa mais vulnerável a Satanás. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Hoje nós vemos que a igreja tem poupado muitos, não excomungando, ou seja, não tirando do meio da igreja, deixando ali, só não faz estar nas atividades na frente da igreja, mas fica sentadinho ali. E isso, infelizmente, não está sendo valorizado por aqueles que deveriam ser tirados o nome, mas que Deus nos ensinou a ter misericórdia, e a gente não tira o nome, mas deixa eles ali, só não pode ter acesso aos trabalhos da igreja, na frente da igreja, pois isso aí está causando danos terríveis, porque essas pessoas, em vez de serem gratas a Deus por não ter sido excomungadas, elas ficam no meio da igreja ali esperando o tempo de voltar, fazendo coisas piores, porque fica passando de um para outro o mal que fez
ainda achando que não fez nada, ainda achando que os líderes estão sendo injustos, não deveria tirar ele da frente da igreja, do trabalho que faziam, porque isso não é nada demais, e aí contamina a igreja toda. O que nós sabemos que a igreja primitiva fazia, que era excomungar, era tirar do meio da igreja, e a pessoa ficar vulnerável para Satanás. Aí ficava vulnerável, Satanás fazia o que queria. Você vê essa expressão em 1 Coríntios 5:5, quando Paulo também diz para aquele homem que estava tendo um caso com a mulher do seu pai, que mandou que entregasse esse tal a Satanás. Essa expressão quer dizer, excomungue esse tal, tira ele da igreja. E hoje nós deixamos, seja qual for o caso, ainda dá chance, não excomunga, deixa sentadinho ali, e em vez de eles ficarem sentadinhos arrependidos, eles vão espalhando contenda, vão espalhando confusão no meio da igreja, achando que o líder foi injusto porque tirou do ministério esse, ministério aquele, em vez de se arrepender e ficarem aguardando a volta de novo através do momento que Deus liberasse, mas eles ficam trazendo danos no meio da igreja. É terrível essa situação, mas o Senhor há de nos capacitar para fazer tudo o que for necessário de acordo com a sua palavra. O desejo do apóstolo Paulo é que Timóteo pudesse tomar as melhores decisões na liderança da igreja e um comportamento exemplar. E tudo isso com amor. Vemos o cuidado de um pai na fé com seu filho, um exemplo a seguir por nós. Hoje, com nossos discípulos, devemos ser como Timóteo foi, como Paulo foi com Timóteo. Nossa preocupação e zelo gerará em nossos Timóteos um sentimento de pertencimento, que não vem de nós, mas daquele que nos chamou para uma grande obra, a saber, Jesus Cristo de Nazaré. Louvado seja Deus. E assim nós acabamos o comentário de 1 Timóteo, capítulo 1, cujo tema é como desvencilhar dos falsos mestres. E eu repito, vivendo, meditando na palavra de dia e de noite, como nós temos aconselhado no nosso discipulado. Se você vai para o lugar secreto pela manhã, logo cedinho, com o capítulo do seu discipulado, para estar ali meditando. Se você vai ao meio-dia descansar o seu almoço, com o capítulo do seu discipulado, o mesmo capítulo da manhã, na hora do almoço também meditando, e à noite juntar com a sua família para meditar o mesmo capítulo, você vai estar realmente fazendo o que fala Josué 1:8. Não vai se apartar das palavras deste livro da sua boca. E quem tem a palavra escondida no coração, quem tem a palavra no coração, a boca só fala aquilo que o coração está cheio, é sinal que não vai pecar, não vai se enganar com nenhum falso mestre, porque quem conhece Jesus, quem conhece a palavra, conhece Jesus. Porque Jesus é a palavra, como está escrito em João, capítulo 1, versículo 14. Então, prossigamos nesse discipulado de excelência, orando ao Senhor, para cada vez mais o Senhor nos dar sabedoria, para tudo quanto haverá de ser acrescentado, ser para a glória de Deus. Quando nós começamos, nós não tínhamos tido a orientação do Senhor de que o capítulo do discipulado deveria ser lido no lugar secreto, deveria ser lido ao meio-dia e lido à noite no culto doméstico. Deus já nos acrescentou mais, que foi essas atitudes que eu acabei de falar. E nós vamos orar para que Deus acrescentando cada dia mais, porque Deus não para nem regride. Ele não deu de bênção, uma bênção contada. Ele tem inúmeras bênçãos para nós. Cada vez mais Ele está aperfeiçoando o nosso discipulado e eu sei que é dessa maneira que nós vamos ganhar esta cidade para o Senhor Jesus. Nossas casas transformadas, famílias transformadas, vizinhança transformada, colegas de trabalho transformados por causa dessa presença maravilhosa de Jesus em nossas vidas, que é a palavra. Quanto mais eu estou cheia da palavra, eu estou cheia de Jesus. Glórias a Deus. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discipuladores
e discípulos do Ministério Apostólico Internacional Filhos de Jerusalém. Com todos os líderes de célula, colíder de célula, componentes de célula do Ministério Apostólico Internacional Filhos de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém. Louvado seja Deus. Aleluia.